Estamos em Apocalipse capítulo 4. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou explicar aqui e depois volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se e deixe o seu gostei. Vamos lá, Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Veja como começa o versículo 1. Depois destas coisas, isto é, depois da mensagem de Cristo às 7 igrejas, como nós vimos nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, João diz assim: olhei, e aqui começa a segunda das 7 visões que João recebe neste livro do Apocalipse. Já sabemos que o livro é dividido em 7 visões. A primeira visão diz respeito àquelas mensagens às 7 igrejas do Apocalipse. Então a primeira visão está nos capítulos 2 e 3. Agora, no capítulo 4, começa a segunda visão. Continuando. E eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Essa porta aberta no céu, ela indica que Cristo vai revelar a João algo que ocorre lá no terceiro céu, o lugar onde Deus habita. Lembre-se de que cada uma das 7 visões do Apocalipse aborda o período da era da igreja, isto é, tudo o que acontece entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Logo, essa visão aqui do capítulo 4 também apresenta algo que ocorre entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Para efeito de localização espacial, você deve saber o seguinte: o terceiro céu, ele normalmente é mencionado como ficando em cima, onde fica o primeiro céu, a atmosfera, mas sabemos que não dá para chegar ao terceiro céu por meios humanos, é claro. Vamos recapitular aqui um pouco sobre o primeiro, o segundo e o terceiro céus. Vamos lá. O primeiro céu é a atmosfera, é o céu azul, a primeira coisa que enxergamos quando olhamos para cima. Por exemplo, João 11:41. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Quando Jesus levantou os olhos, qual foi o céu que ele viu? O primeiro céu, o céu da atmosfera, aquilo que a gente chama de atmosfera terrestre. Esse céu que de dia é azul e que de noite é escuro. Esse é o primeiro céu. O céu que a gente vê assim que a gente olha para cima. O segundo céu é o espaço sideral, onde ficam os planetas. Gênesis 1:14-18. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Aqui, quando diz estrelas, é claro, está se referindo a todas as estrelas que existem no universo. Continuando, versículo 17. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Então, o sol e a lua, eles estão no segundo céu, o céu do espaço sideral. Mas, curiosamente, você percebe que também estão no primeiro céu, porque quando a gente olha para cima, para o céu azul ou para o céu escuro à noite, nós conseguimos ver o sol e a lua. Então, o sol e a lua, eles estão tanto no primeiro céu, que é esse céu que a gente vê quando olha para cima, quanto estão no segundo céu, que é o céu do espaço sideral. Em 2 Reis 23:5 nós temos: também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas,
e a todo o exército dos céus. Aqui, obviamente, é uma referência ao segundo céu, ao espaço sideral, porque menciona planetas. Então, fala sobre Sol, Lua e planetas e todo o exército dos céus. Aqui a palavra exército dos céus só pode estar se referindo aos planetas e às estrelas de todo o universo, de todo o espaço sideral. Por fim, temos o terceiro céu, que é o lugar onde Deus habita e é também o lugar para o qual João foi chamado aqui no capítulo 4 de Apocalipse. O terceiro céu, o lugar onde Deus habita, também é chamado de paraíso no Novo Testamento. Isso está em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2 e 4. Diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então o apóstolo Paulo aqui, em 2 Coríntios capítulo 12, ele fala sobre a experiência deste homem, que na verdade é ele mesmo. Nós vamos ver sobre isso quando estudarmos esse trecho. E ele diz que esse homem, que é ele mesmo, foi arrebatado até o terceiro céu e disse que esse terceiro céu também poderia ser chamado de paraíso. É o lugar onde Deus e os anjos habitam. Repito, foi para esse terceiro céu que João foi chamado aqui no capítulo 4 de Apocalipse. Continuando, versículo 1. Te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Nós já vimos que as coisas que haviam acontecido antes foram justamente as mensagens às 7 igrejas do Apocalipse. Então aqui, Cristo está chamando João para dizer para ele, para mostrar para ele o que deve acontecer ao crente depois do que ele tem de passar neste mundo, conforme foi profetizado lá às 7 igrejas. Eu não disse que as mensagens às 7 igrejas do Apocalipse são mensagens sobre coisas que a igreja vai viver durante toda a era da igreja? Pois bem, aqui agora Jesus vai mostrar que há outras coisas que acontecem também ao crente depois do que ele vive neste mundo, depois do que ele passa neste mundo como igreja. Então aqui nós temos a vida da igreja durante toda a era da igreja, isso está em Apocalipse 2 e 3, e agora no Apocalipse 4, nós vamos ver o que acontece com a igreja lá no céu. O que acontece com ela? O que ela está fazendo lá no céu? Nos capítulos 2 e 3, nós vimos como é a vida da igreja na terra, não é? Durante toda a era da igreja, os crentes vão passar por problemas, dificuldades, mas sempre contando com a presença de Cristo, que anda no meio dos candeeiros, anda no meio das igrejas. Agora no capítulo 4, nós vamos ver o que acontece com os crentes durante toda a era da igreja lá no céu. Professor, você está dizendo que Cristo é que vai mostrar a João o que deve acontecer. De onde você tirou isso? Ora, eu tirei aqui mesmo do versículo 1. Olha o que diz o versículo 1. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: qual foi essa primeira voz que João ouviu, como de trombeta, a falar com ele? Qual foi? Foi a voz de Cristo. Está em Apocalipse capítulo 1. Então a mesma voz que ele ouviu, ele ouve de novo. A voz de Cristo que ele ouviu como de trombeta lá no capítulo 1, ele ouve agora de novo no início do capítulo 4. E essa voz, que é a voz de Cristo, fala para ele: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então Jesus, depois de falar sobre o que acontece à igreja na terra durante toda a era da igreja, agora Jesus vai mostrar para João o que acontece com a igreja no céu, depois que ela parte dessa terra. Vamos agora para o versículo 2. João diz: imediatamente eu me achei em espírito. O que significa isso? Eu já falei no comentário a Apocalipse 1, versículo 10, que estar em espírito é provavelmente uma espécie de êxtase, em que a pessoa ela fica pronta para receber as revelações espirituais, as revelações que Deus dá, mas
infelizmente, nós não sabemos exatamente como isso acontecia. Provavelmente, essa aqui é uma opinião minha, provavelmente, mesmo parado fisicamente onde estava, o apóstolo João, ele passaria a ver em sua mente as coisas que Jesus queria lhe mostrar. E inclusive, preste atenção, inclusive via a si próprio na visão. Isso mesmo, repito, o profeta via a si próprio na visão, até fazendo coisas humanamente impossíveis, conforme Apocalipse 10, versículos 9 e 10. Olha o que diz lá. João fala: fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então, eu estou defendendo aqui que o apóstolo, quando ele ficava em êxtase, em espírito, para receber uma visão, ele podia ver até a si mesmo nessa visão, fazendo certas coisas que, numa linguagem humana, seria impossível de se realizar. Nós vamos ver que nessas visões, João chega a interagir com a visão. Parece-me que é mais fácil entender isso como se ele, na visão, visse a si mesmo, interagindo com os personagens da visão, entende? Então é assim que vamos considerar daqui para frente. Quando João recebe uma visão, nessa visão, ele mesmo se vê fazendo algumas coisas, compreende? Ainda sobre essa questão das visões, o apóstolo Paulo, falando de sua própria experiência com essas visões de Deus, revelações de Deus, ele chega a dizer o seguinte, que é como se a pessoa estivesse lá, mas ao mesmo tempo, o apóstolo admite que ele não sabe se tais coisas ocorrem fisicamente ou apenas espiritualmente. Ou seja, ele não sabe dizer se a pessoa vai ao lugar em corpo e alma ou só alma, como se a alma saísse do corpo e fosse receber a revelação. Veja o que ele diz, 2 Coríntios 12, 2 a 4, de novo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Então aqui ele diz que ele, essa pessoa, esse homem, foi levado até o terceiro céu. Mas observe o que ele fala aqui. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. O apóstolo nem mesmo tem certeza se o espírito dele saiu do corpo ou se ele foi arrebatado fisicamente ao terceiro céu. Ele não sabe responder essa pergunta. Versículo 3. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então você veja que não podemos bater o martelo com respeito a como esse recebimento de revelações se dava, porque nem o próprio apóstolo Paulo, que passou por isso, ele foi capaz de dizer como é que isso se dava detalhadamente. Ele não sabia se o espírito saía do corpo, se ele era levado com corpo e espírito para algum lugar. Ele não sabia. Então vamos adotar aqui na nossa interpretação o que eu já disse. Quando a pessoa recebe as visões, ela consegue se ver dentro da própria visão. Eu acho que isso é o que faz mais sentido diante dos relatos do Apocalipse. Terminando aqui o versículo 2. E eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Nessa visão, nós já dissemos aqui que João foi ao terceiro céu. E podemos afirmar isso com certeza. Por quê? Porque é dito aqui no final do versículo 2 que nesse céu existe um trono. Ora, já que nesse céu ele visualiza um trono e alguém sentado nele, só pode ser o terceiro céu. É óbvio que o trono de Deus, onde ele está sentado, não pode estar no primeiro céu, que é esse céu que a gente vê, e também não está no segundo céu, que é o espaço sideral. Então só nos resta o quê? O terceiro céu. Na próxima aula vamos ver de forma esmiuçada essa visão aqui que João teve sobre Deus no seu trono lá no terceiro céu.